Você sonhou com o trem? Teve uma pessoa que sonhou e ela compartilhou conosco. Diz o seguinte: Elias, meu amigo, tive um sonho e ficaria agradecido por você dar uma explanada no assunto. Na verdade, 3 sonhos, cada um com intervalo de uma semana. Pois bem, eu sonhei com trem e linha de trem. O primeiro sonho não lembro, mas o segundo lembro que estava no final de linha a esperar um trem de carga chegar. Observei que haviam casas em cima da linha. Fiquei desesperado porque o trem iria destruir tudo. Então o cenário virou uma maquete. E limpei, espalhando e tirando as casas de cima da linha. O trem chega e despeja uma carga de soja. O terceiro sonho, sei que tinha que ir a um lugar e alguém me caçava para tentar me impedir. Só sei que era importante o que eu deveria fazer. Lembro ter visão do alto de 2 linhas, uma em cima, outra embaixo. Eu estava flutuando, indo até o trem de baixo, e quem me caçava estava num trem de cima. Ele não conseguiu me achar. Entrei no meu trem em segredo. Entrei no meu trem em segredo e fui até o maquinista, que no caso era um amigo meu. Bom, no caso de a pessoa que teve um sonho como este estiver tentando fazer viagem astral, sonho lúcido, o meu conselho é que ela faça uma oração para o GPS, guardiões, protetores e simpatizantes no mínimo, porque existe uma classe de espíritos celestes encarregados de ajudar os humanos que aceitam ser ajudados. Quando você quer fazer uma viagem astral, você deve fazer uma oração de proteção antes. Porque você precisa de proteção. Uma pessoa não pode fazer uma viagem astral assim, porque ela corre o risco de ser sequestrada. Alguém pode sequestrar ela e o corpo dela fica dormindo aqui na terceira dimensão. No dia seguinte, eles enterram o corpo, mas a pessoa, ela está escravizada. Por que que eu sei que esse fato ele é verdadeiro? Porque eu fiz uma viagem astral um dia e eu me vi num lugar onde estavam caminhando 3 macacos, mas eles eram macacos praticamente humanos, mas os olhos deles eram cor azul neon. Eles não tinham pupila, não tinham a menina dos olhos, nada, só aquele neon. E eu fiquei tão admirado de vê-los caminhando no asfalto que eu peguei uma cordinha e lacei o braço de um deles. E eu ia puxar. Mas quando eu fiz jeito de puxar a cordinha para trazer um dos macacos comigo, eu não fiz. Por quê? Porque os outros 2 iam me avançar. Foi o que eu senti. Daí eu desisti. Assim como nós, quando vamos em outras dimensões, temos essa vontade de escravizar, de subordinar, eles também, quando eles vêm na nossa dimensão, quando nós nos encontramos por aí, porque o meu comportamento foi esse. E eu não tenho, na verdade, a intenção de escravizar nada e ninguém. No entanto, numa viagem astral, eu tive esse comportamento. E tem pensadores, pessoas ilustres no assunto, que dizem que é perigoso fazer uma viagem astral sem proteção, em virtude do sequestro. Bom, nós já existimos antes de virmos para o planeta Terra. A nossa verdadeira identidade é a cósmica, o nosso endereço vibracional, a nossa identidade primordial. A nossa consciência não depende de matéria para existir. A nossa verdadeira identidade é a nossa consciência cósmica. É claro que agora nós todos estamos aqui juntos na terceira dimensão, nesse momento, cumprindo alguma missão. É muito importante assistir o filme Cubo Zero, porque as pessoas são colocadas dentro do filme, dentro de um cenário, e lá elas não lembram por que foram parar lá. Elas têm as lembranças delas apagadas. Quando nós viemos para a terceira dimensão, nós temos as nossas lembranças apagadas.
mas nós já temos muito chão, muita história para contar. Nada é novo. Então é importante você assistir aquele filme Cubo Zero para você entender alguma coisa de dimensão. O filme Jogos Mortais também é importante assistir, porque aquilo ali não é invenção, aquilo ali é realidade. As pessoas que fazem maldades realmente terão que passar por aquele processo doloroso de conhecimento, de sentimento, porque muitas consciências só conseguem agregar informação na prática. Se você disser assim para uma consciência, olha, você não pode esfaquear um outro ser, ela não entende aquilo. Mas se ela for esfaqueada, ela entende. A informação entra nelas, na consciência dela, somente a partir da experiência nela mesma. Então é importante sim que ela leve uma facada, porque daí ela vai entender o que é aquilo tudo e todos os problemas que aquilo ali pode causar para uma consciência. Infelizmente, muitas consciências só vão absorver a informação através da dor. Para elas não basta ouvir, porque elas também muitas vezes não têm um sentimento elevado. Bom, mas no caso aqui, o que eu percebo aqui é que você aqui está numa relação com outra pessoa, mas o meu conceito de pessoas aqui no meu canal é mais amplo. Eu sempre falo que quando eu falo de pessoas, eu estou me referindo a pessoas carnais como nós, a espíritos, a pessoas invisíveis, a pessoas extraterrestres, a pessoas etc, etc, porque a infinitude é a marca do nosso Criador. E ele fez infinitos tipos de pessoas. E ele é infinito para todas as direções. É loucura querer mensurar as medidas do todo. E o ego foi dado a todas as pessoas. O cosmos está aí cheio de gente andando para tudo que é dimensão, tudo que é lado. E o ser humano é muito bobinho. Quando ele está aqui na terceira dimensão, ele acha que as outras pessoas existem em função de nós humanos e que elas existem para nos ajudar. E eu sempre falo no meu canal também que outro erro, outro infantilismo do humano aqui na terceira dimensão é achar que o Criador exige que todas as pessoas sejam boas. E não é verdade isso. É bom quem quer. Muitas pessoas têm problemas para expandir a consciência em virtude desse achismo aí. Ela acha que todo ser que o Criador fez tem sim a obrigação de fazer o bem, de ser bom. E não existe isso aí. O Todo-Poderoso deu arbítrio para as consciências. E elas podem escolher fazer o bem ou o mal. Elas apenas vão arcar com os preços e as consequências por não fazerem o bem. Mas podem fazer a inversão aí, não tem problema. Todo mundo é livre. E ninguém deixa de ser filho do Todo-Poderoso só porque faz o mal para outra pessoa. Outro infantilismo do humano é achar que aquela pessoa que não faz o bem não é mais filha do Todo-Poderoso. Isso não existe. Todo ser é filho do Criador. E o Criador vai beijar e abraçar todas as consciências, mais cedo ou mais tarde, porque todas as consciências terão que chegar num nível determinado. E muitas pessoas levam 50 mil anos para chegar no tal nível determinado. Porque vai para lá, vem para cá, aprende aqui, aprende ali. Né? Não está vendo, mas está sentindo. Então, esse homem que você viu ali perseguindo você, realmente é uma pessoa que persegue você. Então você tem que tomar cuidado com viagem astral, esse negócio de sair fora do corpo. Cuide com isso. E não assista filmes relativos a isso antes de dormir. Cuide com o que você vê antes de dormir, porque pode ser perigoso. Você pode ser lançado para uma viagem fora do corpo porque assistiu um filme onde havia algo nesse sentido. E daí a sua viagem astral, seu sonho lúcido, isso não é um sonho, um achismo. Você realmente está se desdobrando do seu corpo, saindo. Claro que a linha do trem que você viu é a divisão entre a terceira dimensão e uma
e provavelmente é a quarta dimensão. É uma dimensão que está acima da nossa. Então, este homem que estava perseguindo você, ele está uma dimensão acima e ele pode ver você, mas você não pode vê-lo porque você está uma dimensão abaixo, na terceira dimensão. Você andava, flutuava por debaixo do trem por causa disso. Mas esse trem, muito provavelmente, ele representa o veículo interdimensional. Porque alguns veículos aparecem no sonho para representar ali a forma como se viaja de uma dimensão para outra. Poderia ser um veículo do futuro, por exemplo, supersônico, com a velocidade, vamos dizer, de 100 mil quilômetros por segundo. É a forma que o subconsciente encontra para ilustrar coisas aí das quais nós não temos o nome adequado para descrever. Então, esse trem que você viu ali está ilustrando a chegada, é o veículo lá que é de viagem interdimensional. Talvez que tanto você esteja usando, quanto aquela pessoa que perseguia você. Agora, o motivo pela qual a pessoa perseguia você, eu não sei dizer porque, como eu já falei, você tem as suas memórias apagadas quando é trazido para a terceira dimensão, para o planeta Terra aqui. Tá? Algumas pessoas lembram de vidas passadas aqui na terceira dimensão, e elas inclusive vão lá e mostram lugares que elas moraram, desenterram objetos que elas já haviam enterrado. Às vezes a pessoa está com 20 anos, ela vai lá num lugar e desenterra um objeto que estava enterrado há 30 anos. E ela diz, foi eu que enterrei isso aqui na outra vida passada. Existem inúmeros casos como estes. E tem pessoas também que recebem em sonho informações acerca da outra vida que ela teve. Ela recebe uma ideia mais ou menos de como foi a atuação dela. Se foi uma atuação de sucesso ou de fracasso. Então, só o mesmo Todo-Poderoso tem 100% das informações. Daí, o que eu posso falar acerca do seu sonho é isso. O terceiro sonho, sei que em algum lugar. Esse amigo que dirigia esse ônibus, o amigo em sonho é uma crença. Ele pode representar uma crença sua. O amigo conduzia um trem. Pode representar uma pessoa na qual você está buscando conhecimento, aumentar o seu saber. O amigo conduzia o trem. Você foi para a Gabina com o trem, ficou tudo bem, você se sentiu protegido, com certeza, né? Porque com o maquinista ali, e seguiu a viagem. Entrei no meu trem em segredo e fui até o maquinista, que no caso era um amigo meu. Você foi até o maquinista. Mas esse maquinista ali, um amigo, na verdade, é uma crença, é algo que você está utilizando para aumentar o seu conhecimento e que está funcionando. Porque se os atos do maquinista foram positivos no sonho, então essa crença que está liderando aí os seus pensamentos, os seus conceitos, ela é boa. Você está assertivo, tá? Mas você está sendo conduzido por uma crença que está fazendo muitos limites também. Limites entre dimensões, limites entre viagens astrais, destacamento, desdobramento do corpo, né? Mas por enquanto está tudo muito positivo. Eu não tenho mais informações para falar para você acerca desse sonho, porque é isso que representa aí o seu sonho. Eu tenho aqui embaixo na descrição deste vídeo um link que leva você para uma página minha no Blogspot, onde lá eu tenho todas as minhas playlists em ordem alfabética, o que facilita a sua pesquisa, porque torna a sua busca bem ágil e bem prática. Eu vou deixar aqui em cima, no card deste vídeo, uma playlist Sonhos com Espíritos e Religiões. Dê uma olhada também, porque eu tenho muitos materiais no meu canal que vêm a somar
aí na busca pelo aumento do seu saber e por desenvolvimento interior. O meu canal trata ainda da expansão da consciência. Todos os vídeos que eu tenho aqui, eu tenho certeza que realmente vêm a somar na sua vida. Obrigado por o seu like. Se inscreva no meu canal e ative o sininho para me seguir, porque quem me segue, segue o bem. E bote um sorriso doce no seu rosto, porque se você chegou ao meu canal, é porque vocês são os sonhadores mais amados da Via Láctea. Porque o meu trabalho eu faço sempre com muito amor. Muita gratidão mesmo por assistir aos meus vídeos.